Estamos desenvolvendo o tema, ele veio para libertar os cativos. A Bíblia diz que a criação ela está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação ficou sujeita, subjugada por causa do pecado. Deus nos fez da sua imagem e semelhança, para exercermos domínio sobre todas as coisas. Deus nos fez da sua imagem e semelhança, para que governássemos sobre toda a terra, sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves, sobre os peixes, e sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos. É possível que você tenha perdido a autoridade sobre os seus próprios sentimentos, e você já não se autogoverna mais nas suas emoções, mas Deus vai restituir isso a você hoje. Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi andou pelo vale da sombra da morte. Davi, ele foi confrontado e afrontado por muitos inimigos, foi cercado, e ele diz, olha, os homens são como leões, os seus dentes são como dentes de leões, mas ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele diz para a alma dele, ó minha alma, espere em Deus, espere em Deus. Hoje você vai ser restituído na autoridade sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios sentimentos, e o temor que assolava a sua alma, assolava as suas emoções, cessarão hoje, em o nome de Jesus. Essa angústia que atormenta você diariamente, faz com que você perca o seu sono. Você vai deitar, e em paz você vai dormir. Quantos recebem? Você vai deitar e em paz você vai repousar. Você vai acordar descansado. E Deus está falando com alguém aqui. É possível que você, por alguns dias, tenha perdido o sono. A sua mente ligada, conectada a algo que tem perturbado você. Mas hoje Jesus está dizendo, você está sendo liberto disso. Este é um lugar apropriado para que o povo de Deus se reúna. Quando nós olhamos para Jesus, quando ele entra na sinagoga, por duas ocasiões. Uma, a Bíblia diz que havia ali um homem com a mão ressequida, a mão direita ressequida. Ele se tornou inativo, ele perdeu a sua autoridade, a capacidade do relacionamento, a capacidade do desenvolvimento, de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas ele estava lá naquela sinagoga. Quando nós olhamos para o contexto do templo em Israel, pessoas deformadas não podiam entrar no templo. Em Jerusalém, próximo ao templo, havia um lugar chamado Tanque de Betesda. Sempre que nós vamos a Israel, a Jerusalém, nós vamos neste lugar. Ali eram levadas as pessoas enfermas, doentes, aleijados, cegos, paralíticos, deformados, porque não se permitia que aquele tipo de gente entrasse no templo. O templo era lugar para as pessoas perfeitas. E Jesus, ao invés de entrar no templo, Jesus vai ao Tanque de Betesda, e ali havia um paralítico, esperando o mover das águas e esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. E Jesus chega a ele, diz a ele, você quer ser curado? Ele diz, olha, não tem ninguém que faça alguma coisa por mim. Muitas vezes estamos tomados por esse sentimento, esperando que alguém faça alguma coisa. Mas eu fico observando esse texto, e Jesus entra nesse cenário, e Jesus diz, levanta, toma a tua esteira e anda. E imediatamente aquele homem se levantou e começou a caminhar. Pedro, na porta do templo, ali havia um paralítico, que era colocado naquela porta chamada Formosa, e estava do lado de fora do templo. E Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona, e ele esperava receber uma esmola. E Pedro e João, eles disseram assim, olhem para nós. E havia uma expectativa nele, no coração dele, em receber uma esmola. Ele diz, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha que extraordinário. Mesmo que estava fora do templo, assentado,
pedindo esmola, ele foi alcançado. Em outra ocasião, Jesus está na sinagoga novamente, e ali havia uma mulher, curvada por 18 anos. A Bíblia diz que ela tinha sobre ela um espírito de enfermidade, foi colocada como que em cadeias por Satanás, e Jesus olhou para aquela mulher curvada, e não podia endireitar-se, diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. A mulher na Bíblia tipifica a igreja. Jesus está dizendo: igreja, você está livre, você pode viver a plena liberdade. Nós podemos sim vivermos a plena liberdade em Cristo Jesus. Você está no lugar certo. Talvez alguém olhe para você e diz: olha, ele é imperfeito, ele vai à igreja, mas ele é imperfeito sim, mas aqui você vai sendo aperfeiçoado, aqui você vai sendo moldado, aqui a palavra de Deus vai dando forma para que você viva uma nova identidade em Cristo Jesus. Portanto, estende a tua mão, começa a se mover. Portanto, levanta-te. Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Ele veio para libertar os cativos. Está falando de quem? Jesus. Ele veio para libertar os cativos. E o tema da minha mensagem hoje é: faça brilhar a sua luz. Faça brilhar a sua luz. Eu quero ler esse texto com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. São duas afirmações que Jesus faz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Atente para isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Duas afirmações: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Todo reino tem a sua constituição. Todo reino tem a sua constituição. Todo reino, toda nação tem a sua constituição, é aquilo que rege. O reino das trevas, que é chamado império das trevas, Satanás está sentado sobre o trono, ele reina sobre as trevas. A base do trono de Satanás é a mentira, ele é o pai da mentira. É o pai da mentira, nele não há verdade alguma. Então a base do trono de Satanás, que reina no império das trevas, a base é a mentira, é o engano. E há o reino de Deus, o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Este é o lugar em que nós estamos em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Este é o lugar. É tão extraordinário esse texto, que é chamado o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aqui nós temos toda a base
e o ensinamento de Jesus, para vivermos uma vida resplandecente em meio a um mundo tenebroso, fundamentados e baseados na verdade. Eu quero recomendar, depois que você leia o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, encerrando com o capítulo 7, e o final que Jesus fecha este texto, ele fala a respeito dos dois fundamentos. O homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O homem tolo, ele edifica a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, desceram a chuva, e deram com ímpeto contra as duas casas. Mas a casa do homem que edificou sobre a rocha permaneceu inabalável. Mas Jesus começa aqui o sermão, e ele abre falando das bem-aventuranças, e ele vai fazer essas duas afirmações: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Diga: sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O sal é aquilo que tempera, aquilo que preserva. Na verdade, hoje no nosso contexto, é o que usamos para temperar a comida e dar sabor. Mas os povos primitivos, eles usavam o sal, porque eles caçavam, e para preservar aquilo que havia caçado, para que não houvesse decomposição, então eles usavam o que? O sal para preservar. Não tinha os refrigeradores, tudo era preservado com sal. Então o sal, ele preserva, ele evita o apodrecimento, a decomposição. Olha o lugar que Jesus nos estabeleceu, isso é a igreja de Jesus. Nós somos o sal da terra. Jesus não está dizendo, vocês são o sal da igreja. Nós somos o sal da terra, e somos luz do mundo. Quando a igreja for tirada, e ela vai ser tirada, isso vai se decompor. Nós estamos horrorizados diante daquilo que estamos contemplando com os nossos olhos, em termos de decomposição do contexto de sociedade, a desmoralização, a depravação, o espírito de corrupção que tem assolado o mundo. Mas se alguma coisa ainda está sendo preservada, é por causa da igreja de Jesus. Nós estamos aqui, e ainda há preservação, há equilíbrio, nem tudo foi como que decomposto, apodrecido, por causa do sal que somos nós. Mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus, ele vai nos alertar dizendo, mas se o sal se tornar insípido, perder o seu sabor, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Atente para isso. Jesus, ele faz um alerta: se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens, lançado no monturo e ser pisado pelos homens. Que Deus nos preserve assim, como tempero do mundo. Nós somos o tempero do mundo, estamos dando sabor neste mundo, e este mundo nós podemos viver na presença do nosso Deus, e exalarmos o bom perfume de Cristo, e temperarmos as pessoas que estão próximas a nós, e até aquelas que estão distantes de nós. E ele vai prosseguir: vós sois a luz do mundo. Luz fala de entendimento, de compreensão, que dissipa as trevas, rompe com a ignorância, as cadeias da ignorância. O nosso presidente, ele diz assim, e ele usou muito esse versículo, João 8,36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que liberta? Na verdade, a verdade que liberta é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Não existe duas verdades, três verdades, a verdade é uma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e conhecereis Jesus, e essa verdade que é Jesus vai libertar, vai nos libertar do cativeiro da morte, vai nos libertar do cativeiro do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão,
vai nos transportar para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, para vivermos uma vida plena, uma vida abundante. Este é o propósito para o qual nós somos criados, a imagem e a semelhança do nosso Deus, para vivermos uma vida plena, uma vida exuberante, vitoriosa. Este é o nosso chamado. Por isso que Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vamos ler esse texto, João 8. Versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 34, ele diz: replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo. Quando Jesus ele se expressa assim, em verdade, não são todas as vezes que ele se expressa assim, algumas vezes. Quando Nicodemos, que era um homem importante no contexto judaico, ele era um dos príncipes em Israel, ele veio ter com Jesus à noite. Ele era um homem importante, e ele vai se encontrar com Jesus meio que de uma forma disfarçada, e ele fala: olha, mestre, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for alguém enviado por Deus, porque os judeus religiosos, eles não aceitaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, eles desprezaram Jesus. Mas ele está dizendo: eu estou entendendo, eu estou compreendendo que ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não for alguém enviado por Deus. Aí Jesus vai falar assim: aí presta atenção, quando Jesus diz em verdade eu vos digo, Jesus diz: para tudo, eu vou trazer uma luz para você, uma revelação. E aí Jesus vai falar com ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Enquanto não se nasce de novo, não vê a luz, não tem entendimento, está obscurecido nos seus próprios pensamentos. A falta de luz é a falta do entendimento, é a falta da compreensão, é a ignorância que prevalece. Quando nós temos um encontro com Jesus, os nossos olhos se abrem, é o portal do esclarecimento, para compreendermos as coisas espirituais. Queridos, nós não podemos compreender as coisas espirituais com a mente natural. Por isso que os gregos, o berço da filosofia, eles ficavam perturbados com a mensagem que Paulo pregava, porque Paulo pregava a mensagem da cruz. É loucura para os que perecem, não faz sentido, é uma insensatez. E os gregos, no berço da filosofia, os seus grandes filósofos, o berço que influenciou o mundo, trazendo luz do conhecimento, eles não conseguiam entender, mesmo com a mente, o raciocínio desenvolvido, homens intelectuais, cheios de sabedoria humana, reconhecidos no contexto de sociedade, que influenciam até hoje o mundo. Eles não puderam entender, compreender a mensagem da cruz. É loucura, é uma insensatez, não faz sentido. Como que pode alguém ter que morrer, dar a sua própria vida para resgatar a humanidade? A mente natural não consegue entender, não consegue compreender. Jesus, ele está falando aos discípulos, homens que foram separados, que caminharam com ele durante 3 anos e meio. Jesus vai abrir o sermão do monte, dizendo: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas a luz que está em vocês não é uma luz própria, vocês resplandecem a luz de Deus, Ele é o Pai das luzes. Não é uma luz própria, um astro que brilha por si mesmo. Nós resplandecemos a glória do nosso Deus em meio a uma geração corrompida e perversa. É isso que somos. E quando Jesus disse em verdade, então Ele está fazendo uma pausa. Prestem atenção, eu vou trazer uma revelação. Olha o que Jesus vai dizer. Antes ele antecede dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneçam em mim, continue caminhando comigo, permaneçam no caminho, mesmo que vocês não compreendam, não entendam todas as coisas, permaneçam. Então vocês irão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Como assim, apóstolo? Se eu tive um encontro com Jesus, eu já conheço Cristo na plenitude. Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, quando estavam indo para a Cesareia de Filipe, no norte de Israel.
É uma região onde estava ali tomada por deuses estranhos e ali sacrifícios a muitos deuses. Aos pés do Monte Hermon, um lugar cheio de cavernas. Aquele lugar para os judeus era considerado os portais do inferno. Ali havia um altar para Zeus, a imagem de Zeus, um monumento a Zeus. E ali eles faziam todo tipo de invocação a essas entidades e sacrifícios ali. E Jesus, levando os discípulos para lá, Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas pensam a meu respeito? Como elas me veem? Então vem a resposta: alguns te veem como Elias, outros como Jeremias, João Batista, um dos profetas do Antigo Testamento. Então as pessoas viam Jesus de várias formas. Como você vê Jesus? Algumas pessoas veem Jesus como um ser iluminado, apenas, como um profeta. Em todas as religiões há um reconhecimento de quem é Jesus, porque eles estudaram a respeito de Jesus. Quando você entra no mundo islâmico, o profeta para eles é Maomé, mas eles têm o conhecimento de quem é Jesus. Eles veem Jesus por um prisma. Mas Jesus vai perguntar para os próprios discípulos: eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Daí vem a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: uau, não foi carne nem sangue, você recebeu revelação, os teus olhos se abriram, se descortinaram. A minha oração é para que os nossos olhos se abram, para compreendermos verdadeiramente quem é Jesus. E conhecereis a verdade, e conhecereis Jesus, e a verdade que é Jesus vai te libertar. Olha o que o texto vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado, servo do pecado. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós não vivemos na prática do pecado. Aquele que nasceu de novo não vive pecando. Como assim, apóstolo? Quem nasceu de novo, então teve encontro com Jesus, não peca? Não é isso que eu estou dizendo. Nós pecamos, mas o pecado é um acidente, não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa nova natureza. Nós pecamos, e a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está pecando, porque está mentindo. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado, e nós já não somos mais escravos do pecado. O pecado já não mais domina sobre as nossas vidas. As cadeias e os grilhões do pecado foram quebrados em nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a luz, ela se manifesta pelas nossas boas obras. E pelas nossas boas obras, o nome do nosso Pai, Ele é glorificado, exaltado. Nós somos a igreja de Jesus, um povo separado para o louvor e para a glória do seu próprio nome. Nós somos como um lírio que nasceu ali no lodo. A igreja nasceu assim também, em meio a um lugar todo corrompido, mas ela preserva a beleza de Cristo que está em si, e manifesta a glória de Deus através de si. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. A igreja de Jesus, ela nasceu do coração de Deus. Ela está na terra com um propósito: ser sal da terra e ser luz do mundo. O sal fora do saleiro, dentro do saleiro, ele não faz sentido. Nós somos sal e luz não apenas na igreja. Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. É uma verdade. Você já não precisa mais viver debaixo de uma condenação por um pecado que você cometeu há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Tem gente aprisionada e cativa em pecado que cometeu há 30, 40, 50 anos atrás, e não consegue se desvencilhar, está debaixo de uma angústia, de um pavor. Mas a Bíblia diz: se nós confessarmos
os nossos pecados. Essa é a verdade que liberta. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar um aplauso a Ele? Olha que extraordinário. O diabo quer que você continue debaixo da condenação, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora já não há mais condenação. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para vivermos a plena liberdade em Cristo Jesus. Faça resplandecer a luz. Isaías capítulo 60 diz: levanta-te e resplandece. Levanta-se, se coloca, faça brilhar, faça resplandecer. O que você faz? O que você pratica? Na área do seu trabalho, o que você faz? Faça brilhar, faça resplandecer. Coloque para que todos vejam. O pecado, na verdade, ele faz com que a lâmpada se apague. Nos dias do sacerdote Eli, os seus filhos foram chamados filhos de Belial. Eles cometiam toda sorte de pecado. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus se tornou rara e as visões já não eram frequentes. A lâmpada do templo estava como que se apagando, já não brilhava mais. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, e nós fomos resgatados por Jesus Cristo, e o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida, e a glória de Deus há de se revelar, de se manifestar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade e na nossa nação, através das nossas vidas. Eu quero mostrar algo interessante para você, quem nós éramos e quem nós somos. Vamos lá para Efésios. Quero ver esse texto com você. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4. Antes de ler esse texto, eu quero destacar um outro texto, no capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, nós encontramos aqui 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perdeu, chamado filho pródigo, que saiu da casa do pai. Essas 3 parábolas, a ovelha perdida, eram 100 e uma se desgarrou. Da dracma perdida e do filho pródigo que se perdeu, buscando os prazeres deste mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta dracma que foi perdida. Eram 10 dracmas, se perdeu uma, parece que é insignificante. O que é uma diante de 10? Não parece insignificante? Você tem 10 e perde uma, fala, não tem sentido, deixa para lá. 10 é plenitude, e Deus quer que você viva na plenitude. Quando esta mulher, ela perdeu esta dracma, a primeira coisa que ela fez, para encontrar e tê-la de volta, foi acender a candeia. Isso fala o quê? De luz. A primeira coisa, para que ela encontrasse o que havia sido perdido, ela perdeu dentro da sua própria casa. Existe alguma coisa que foi perdida dentro de você. Você está procurando no mundo exterior algo que perdeu, que está dentro de você. Você procura paz, você procura realização, você procura o gozo, você procura uma alegria, você procura um prazer, você procura uma satisfação, e você procura isso nas coisas. Mas tudo isso está, sabe aonde? Dentro de você. A Bíblia fala que ela estava numa casa, e ela perdeu na casa. Ela não perdeu a dracma na rua, no parque. Ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Ela não encontrava a dracma. Eram 10, e ela perdeu uma, mas ela valorizava aquela uma que ela perdeu. E ela falou, só existe uma maneira de eu encontrar essa dracma, é acendendo uma luz, é acendendo a candeia. Então a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. E como se acende uma candeia? A candeia se acende com azeite.
Isso fala da presença do Espírito Santo. Aquilo que você perdeu e aquilo que você procura, não está no mundo exterior, está dentro de você. O rio vai fluir de dentro para fora, não de fora para dentro. O gozo não vem do mundo exterior, o gozo vai vir do seu mundo interior. A sua satisfação não vai ser pelas coisas exteriores, mas vai ser algo que brota de dentro de você. Você perdeu o seu sonho? Saúde, alegria, gozo. O que você perdeu? Talvez você diga assim, mas é insignificante. Não, Deus quer que você seja pleno. Então a primeira coisa que aquela mulher fez para encontrar e ter de volta foi fazer com que a luz brilhasse dentro da sua própria casa. Faça a luz brilhar. E como fazer a luz brilhar? A luz brilha através do Espírito Santo. Ele é o azeite que acende a candeia, que faz resplandecer, abrindo o entendimento. Você vai passar por mares revoltos, vai, mas você vai ter luz, você vai ter o equilíbrio, você vai desfrutar de paz, você vai desfrutar de segurança, em meio a um mundo de insegurança. Faça a luz brilhar, acenda a candeia. Lâmpada para os meus pés, olha o que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, pés falando de mente, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se apega à palavra. A primeira coisa a se fazer para se encontrar o que se perdeu é acender a candeia. Depois a Bíblia diz que ela varreu a casa, ela limpou a casa, havia sujeira, se fala de pecado. Depois ela buscou com diligência, ela encontrou a dracma perdida e ela foi celebrar com suas amigas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então preste atenção. Aquilo que você está procurando no mundo exterior está dentro de você. E hoje esta candeia está sendo acesa, vai iluminar, e você vai se encontrar, e você vai desfrutar dessa paz, a paz que excede todo entendimento humano. Você vai desfrutar disso, a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Agora, observe esse texto que eu disse, Efésios capítulo 5, e nós vamos encerrar com este texto. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A equipe de louvor já pode vir para o altar. Efésios capítulo 4. Vamos ver o capítulo 2, depois nós vamos no 4. Efésios 2, 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha isso, é assim que nós estávamos. Nós somos vivificados em Cristo Jesus, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É assim que nós éramos, é o lugar em que nós estávamos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com um propósito, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olhe o lugar onde Ele nos colocou. Nas regiões celestiais é o lugar onde estamos assentados, em Cristo Jesus. Agora, no capítulo 4, a partir do versículo de número 17, ele diz assim: Portanto, isto, e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução. Esta palavra aqui expressa os excessos da prática sexual, a depravação moral e sexual, para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós vamos ler todo esse texto.
Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em Cristo Jesus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que faça resplandecer a glória de Deus através das boas obras. E o texto diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, aquele que furtava, não roube mais. Aquele que adulterava, já não adultera mais. Vocês estão entendendo? É o lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. E neste lugar, nós vamos desfrutar de luz perfeita e luz plena, e vamos resplandecer como astros neste mundo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Os reis da terra caminharão e se encaminharão à tua luz.